Fala pessoal, boa tarde para todo mundo aqui que está me acompanhando nessa última live de 2022 do SNCI. Quero ver da onde vocês estão hoje assistindo essa live. Eu estou aqui num cenário diferente. Eu estou no interior, numa cidadezinha que chama Águas de São Pedro, que é aqui na casa dos meus pais. Então estou fazendo essa live de final de ano do SNCI daqui. Quero ver para você que está me assistindo, me acompanhando e pegando aqui junto comigo a retrospectiva do fundo. Então, tudo que a gente fez aqui no SNCI esse ano, junto comigo, me conta da onde que você está aí. E uma boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando. Então, o que eu quero começar falando aqui, gente? Primeiro, que essa live é uma live de retrospectiva, para a gente mostrar um pouquinho de tudo que a gente fez esse ano, de todo o trabalho aqui que foi feito no SNCI, e que você, que é investidor, que acompanha aqui o fundo, certamente deve ter visto um pouquinho desse trabalho também, tá? Então, primeiro ponto, eu vou dividir aqui o relatório gerencial, porque acho que fica muito mais simples da gente acompanhar as mudanças, e o relatório gerencial em Power BI, que foi uma inovação que a gente trouxe desde lá do SNFF, ajuda bastante a gente ver os movimentos do fundo durante o ano. Então, nada mais fácil do que trazer a colinha aqui ao vivo e a gente ver os números na vírgula. Vou adicionar aqui o relatório gerencial, vocês já estão vendo ele na tela. E vamos falar de principais mudanças aqui do fundo de janeiro de 2022 até o mês de novembro, né? Esse relatório gerencial que já vai estar aí no nosso site até o final do dia de hoje. Ele reflete toda a carteira de novembro. Então é quase um final de ano, né? Porque a carteira de dezembro vem só em janeiro, mas já dá para mostrar basicamente toda a nossa estratégia de gestão do ano. Então, vi que o pessoal deu boa noite, José, Renata, Nicolas, boa noite para vocês também. Que bom que vocês vão acompanhar aqui comigo, então, os principais movimentos que eu queria destacar para vocês do SNCI aqui em 2022. Então, vamos lá comigo, página aqui do relatório gerencial. Esse é o relatório gerencial de novembro. E primeira coisa que eu queria enfatizar aqui, o SNCI esse ano foi um ano de crescimento, né? 2021 foi o ano de nascimento do fundo e 2022 foi o ano de crescimento. Crescimento esse que ainda deve acontecer bastante. O SNCI é um fundo de dívida imobiliário. Hoje, os fundos de dívida imobiliária são os maiores do mercado. A gente está falando de fundos aí de bilhão nessa categoria. A gente tem 420 milhões. Então, estamos começando aí o nosso trabalho. Mas o mais legal de falar é que esse ano de 2022, que foi um ano de retomada de pandemia, de crise internacional, crise de matéria-prima, de combustível, toda a questão de reforma tributária, e o final do ano ainda veio o novo governo. Acho que nós brasileiros acompanhamos desde o começo do ano aqui bastante turbulência, né, no mercado. Isso para o investidor é sinal de risco, né? O investidor fica um pouco com receio. Então, nesse ano de 2022, a gente viu uma dificuldade muito grande de fundos aí do mercado crescerem. E o SNCI e outros fundos aqui nossos da casa, pelo contrário, a gente conseguiu fazer uma trajetória muito positiva. Então, se a gente compara, vamos lá, no relatório inicial aqui, ó, janeiro de 2022, comecinho do ano, a gente estava com um patrimônio de 160 milhões, comecinho aí do fundo. Durante esse ano, a gente fez 3 follow-ons, então crescemos aí 3 vezes e fechamos o ano com um patrimônio aqui de 420 milhões de reais, tá? Então, olha o tanto de coisa que a gente conseguiu fazer nesse ano, mesmo sendo um ano tão adverso de mercado, né? Isso com certeza, toda essa comunicação que a gente tem com o mercado, toda essa transparência que a gente faz e confiança no nosso trabalho, até porque as nossas ofertas, todas elas tiveram um excesso de demanda, ou seja, o mercado, pessoa física, pessoa jurídica, querendo, né, participar mais do fundo do que ele tinha disponível para o mercado. Então, isso é um termômetro muito bom para nós, óbvio que estamos gerindo aqui o dinheiro, né, que é confiança no nosso trabalho, mas principalmente para quem investe no fundo, porque é certamente um voto aí de qualidade, né, que o SNCI tem, essa questão de em todas as ofertas que a gente fez, fizemos 3 esse ano, delas sempre darem rateio, né, de terem mais demanda aí do que cotas disponível. Então a gente ficou muito contente que a gente conseguiu crescer, que a gente atingiu esse marco de 420 milhões e que junto com isso veio uma melhora muito grande de qualidade no fundo também. Então vamos ver isso em números, que acho que é muito mais fácil aqui de eu traduzir.
De novo, o Power BI é uma ferramenta ótima para a gente ver a evolução do mês a mês, do ano ao ano. Então, vamos voltar no tempo aqui, vamos lá para janeiro aqui de 2022. Janeiro de 2022, a gente estava falando aqui ó, de uma carteira de 19 CRIs. E aí, chegamos aqui no final do ano, quantos CRIs que o SNCI tem hoje, né? O quanto que a gente conseguiu crescer e se diversificar. Estamos falando de 35 CRIs. Então, isso tudo foi um trabalho aqui de gestão que a gente fez, de trazer mais diversificação para os ativos, tá? Acho que junto com essa diversificação, a gente melhorou a taxa do fundo média, no prazo médio dele. Lá em janeiro era 14 e pouquinho, aqui a gente está falando de quase 16% ao ano, com esses 35 CRIs. Então, todo esse crescimento do fundo, esse dinheiro novo, que a gente foi coletando aí dos donos do fundo, que são os investidores, eles refletiram em o quê? Em uma melhora de qualidade aqui do fundo, tá? A gente trouxe mais operações e melhoramos aqui a taxa da operação. Falando agora em operações, alocação, vamos para essa abinha aqui de alocação, que eu adoro pegar ela de exemplo também, né? Um outro movimento muito importante que a gente fez durante o ano foi ir calibrando a nossa carteira não apenas em quantidade de operações, né, em perfil de risco, mas em indexadores. A gente viu esse ano o CDI se elevando bastante, né? Basicamente toda a reunião do cupom ali, a gente tinha aumento de juros, até que a gente fechou o ano aí em um patamar de 13,75. Ano que vem, a expectativa é o juros se estabilizar nesse patamar e talvez cair só mais para o final do ano, né? Acho que, de novo, muita incerteza aqui ainda no mercado, mas a expectativa por enquanto é que o patamar do CDI, né, da Selic, fique nesse patamar mais elevado aí de 13,75. Nesse sentido, o que o time de gestão fez? Né? Acho que o mercado acompanha isso todo dia e a gente vai prevendo, né, esses aumentos de juros, essa questão da deflação. Então, tudo isso o time de gestão vai acompanhando e vai tentando aqui, a nível da carteira do fundo, e se protegendo. Então, olha que legal, vamos voltar lá para a carteira também em janeiro desse ano, janeiro de 2022. A gente tinha uma carteira mais de 80%, né, majoritariamente operações IPCA+, de novo, em fundos de papel, isso é mais comum, né, a gente encontra mais perfis de operação atrelados ao IPCA. Então, lá em janeiro desse ano, né, fundo ainda ali com 6 meses, a gente tinha mais 80% da carteira no IPCA, e nas novas alocações que a gente fez durante 2022, a gente fechou aqui o ano, né, com uma carteira que tem já quase 30% em CDI. Então, olha o movimento que a gente fez, né? A gente cresceu mais de 3 vezes aqui, basicamente, as nossas operações em CDI+. Para que isso? Exatamente para a gente ter um pedaço da nossa carteira que fica rentabilizando nesse CDI em patamar mais elevado e também se proteger, por mais que seja muito difícil, e isso vai manter na CNCI a maior parte da carteira no IPCA, para a gente se proteger de alguma forma das operações aí que sofreram com a deflação no mercado. Então, crescemos o fundo, trouxemos em diversificação em quantidade de operações, calibramos os indexadores da carteira e nesse movimento todo, o que a gente fez com os resultados do fundo, né? Esse é o último ponto que eu queria mostrar, e depois vou ver se chegaram perguntas aí no chat, mas esse ano, para quem é investidor de fundo, de papel, de dívida, a gente viu bastante fundo caindo muito os rendimentos, certo? E por que isso aconteceu? Porque a gente teve 3 meses aqui de deflação, ou seja, variação negativa na inflação. O primeiro mês foi ali em julho, que a gente teve menos 0,6, foi o mês mais agressivo assim, de deflação. Nos demais meses foi uma deflação menor, mas mesmo assim a gente viu variação negativa de inflação em 3 meses em 2022. Qual que é o impacto disso para fundo de papel? Fundo de papel é aquele fundo reloginho de dívida, né? Então, os rendimentos que o fundo de papel distribui nada mais é do que a taxa de juros fixos dessa dívida mais a variação do indexador. Como eu comentei aqui no SNCI, e na maioria dos fundos de papel do mercado não é diferente, a maioria dos fundos tem o IPCA aí como indexador. Então, os fundos de papel sofreram muito, né? A gente vê fundos de papel hoje distribuindo 30 centavos, 50 centavos. Por quê? Impacto da deflação. No SNCI, o que a gente fez, tá, pessoal? E vocês devem ter acompanhado isso pelos resultados aqui do fundo. A gente diminuiu, sim, os rendimentos, né? A gente já chegou a distribuir 1,45 lá em abril, e hoje a gente está distribuindo um patamar de R$1, tá? Duas coisas aqui, importante todo mundo saber. Esse nível de distribuição de 1,40 ou 1,45 é um nível de distribuição
de uma inflação mensal de 1%. Isso é ruim para todo mundo, né? Principalmente para nós consumidores aí, que temos nosso poder de compra diminuído drasticamente pela inflação. E aí o investidor de fundo de papel pode ter uma falsa sensação de, nossa, que bom, né? Porque o fundo está pagando muito. Primeiro, isso não é uma realidade, tá? Esses patamares de distribuição tão elevados. Então, isso mostra, né, um movimento ali de mercado de inflação muito elevada e que num cenário normal de inflação não é comum um fundo de papel de risco médio, igual o SMCI aqui, distribuir 1,45, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Segundo ponto, o SMCI foi um fundo que caiu muito menos os rendimentos, né? Por mais que a inflação foi de um mês mais de 1%, para o outro mês menos 0,6%, a gente conseguiu fazer muita estratégia de gestão ativa aqui, tá? Estruturando operações do zero, negociando taxas em operações, rebates, tudo isso a gente fala que não é a ponta do iceberg, né? Que todo mundo vê, é o que está embaixo, que é o que o time que faz no dia a dia. Então, com esse nosso trabalho ativo aqui de gestão, a gente conseguiu manter os rendimentos num patamar aqui que a gente considera que é um excelente patamar e com uma estabilidade, né? O SNC anunciou aí no dia 15 agora R$ 1, é isso que a gente vai pagar amanhã, dia 23. Então a gente fica muito contente também de ver muitos fundos, né, no mercado que acabaram sofrendo mais e contentes porque a gente conseguiu fazer esse trabalho muito árduo aqui de gestão ativa e trazer para o investidor esses rendimentos aí no patamar de R$ 1, tá? Acho que até isso foi visto no mercado, né? Se a gente pega no mês agora de novembro, foi o mês que o IFIX mais caiu esse ano inteirinho, tá? Se a gente pega aqui o ano de 2022, em novembro o IFIX caiu mais de 4%, então foi uma queda bastante expressiva e foi o pior desempenho também desde março de 2020, então lá quando a pandemia começou. Então o mês de novembro foi um mês muito difícil. O SNCI, por outro lado, foi o fundo líder de valorização no mês. A gente teve só de 10 a 13 fundos imobiliários que valorizaram em novembro, esse pior mês do índice de fundos imobiliários, e o SNCI foi líder, teve uma valorização de quase 2 vezes, então isso é reflexo de todo esse nosso trabalho aqui que a gente está fazendo e que eu quis mostrar alguns resuminhos principais do que a gente fez durante esse ano, tá, pessoal? E aí, reforçando também para vocês usarem o relatório gerencial para verem todos esses movimentos, tá, de alocação. Acho que essa barrinha aqui do lado esquerdo, né, você pode brincar nos meses, mas acho que o mais legal é pegar janeiro, pegar dezembro, ver toda a evolução da carteira, crescimento do fundo, combinar isso com esse cenário adverso de mercado e que mesmo assim o time aqui da Suno está fazendo um excelente trabalho, está entregando performance para o investidor, boa rentabilidade, lembrando, o SNC é um fundo de risco médio, né? E mesmo assim a gente paga rendimentos muito parecidos com fundos mais arriscados. Então isso tudo é gestão ativa na veia e quem se beneficia isso são os investidores, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela agora, deixa eu ver o que foi chegando no chat. Vou remover o relatório gerencial, mas qualquer dúvida eu volto ele na tela. Ele ainda não está no nosso site, tá? O nosso administrador aqui, BTG, está aprovando ele, a nossa carta de gestão, mas entre hoje e amanhã, no máximo, já deve estar lá disponível para vocês acompanharem aqui todas as novidades do fundo, tá? Vamos lá, deixa eu subir aqui para as perguntas. Vi que muita gente me mandou boa noite. Boa noite, pessoal. Ninguém falou de onde é, hein? Eu já abri a live falando que eu tô aqui no interior, na casa dos meus pais. Águas de São Pedro, interior de São Paulo. Quero ver se alguém conhece essa cidadezinha aqui que tem 3 mil habitantes, um pouquinho mais de 3 mil. Deve ser menos habitantes do que prédios aí de São Paulo, né? Mas enfim, essa é a minha cidadezinha. Deixa eu ler os comentários aqui. O Edson mandou, SNC é muito top, que bom, ó, para o time inteiro aqui de gestão envolvido, se tem alguém ouvindo a live, o Edson tá parabenizando todos nós. Fizemos esse excelente trabalho na minha visão também, tá? Nesse ano bastante difícil de 2022. Renato mandou o seguinte, Amanda, em novembro, então, foi o resultado do mês do... vamos lá. Amanda, em novembro, então, o resultado do mês foi 0,86, utilizado 0,14 de reservas para equalizar o rendimento e sobrou 0,11. Perfeito, é isso mesmo, Renato. Eu tirei o relatório gerencial aqui da tela, mas é isso, né? O resultado do mês foi 0,86. A gente sempre tem uma reservinha ali estratégica. E qual que é o objetivo da nossa reserva, tá? É a gente estabilizar ao máximo os rendimentos, porque vai ter mês que o fundo vai estar rendendo muito, vai ter mês que o fundo vai estar rendendo um pouco menos, né? De acordo principalmente com a inflação. Por mais que a gente tenha aumentado o CDI,
o IPCA ainda é o que corrige mais a carteira, né? Agora a gente voltou a ter inflação positiva, então isso vai ser refletido lá na carteira de janeiro, de fevereiro, tá? Mas a gente sempre usa essas reservas para compor o resultado e trazer a menor volatilidade possível ali para o investidor. Mas está correto, tá? Usamos um pouquinho de reserva e ainda assim sobrou um pouco mais de 10 centavos aí. Vamos lá, o Zac de Salvador, SSSA, mandou o seguinte: boa noite, Amanda. Passando aqui para agradecer suas explicações e desejar boas festas. Hoje eu não tenho dúvidas. Que bom, né? Acho que assim, como a gente comentou, o SNCI é um fundo relativamente novo, né? A gente começou o fundo em 2021. Acho que esse ano de 2022 foi muito bacana para o investidor ver o nosso trabalho em um ano completo, conhecer um pouco mais do nosso perfil de gestão. E a gente fica muito contente quando existem poucas dúvidas. Acho que dúvida sempre vai existir, até porque a nível de gestão a gente sempre tenta inovar, a gente sempre tenta fazer coisa diferente aqui para gerar valor mesmo para o investidor. Mas a nossa missão aqui, né, a gente presta conta para vocês, que são os donos do fundo. Então é vir aqui tirar dúvida, esclarecer todos os movimentos e fico feliz, Isaac, que você esteja contente aí com o trabalho da CNCI. O Lierte mandou boa noite para mim, para todos os investidores. Muito confiante, boa gestão de vocês. Que bom, obrigada. O Ives mandou o seguinte: estou buscando fundos atrelados ao IPCA. Não estou confiante com o próximo governo. Eu acho que assim, ainda existem muitas dúvidas, né? Governo novo traz todo esse componente de qual vai ser o principal time ali envolvido, né? O time ali do governo que está aos pouquinhos aparecendo o nome, qual o tipo de proposta que o governo vai priorizar, como que ele vai tratar a questão fiscal, questão de gastos. Então, acho que o primeiro ano de governo é um ano de mais incerteza, mesmo traz um pouco de volatilidade. Acho que nesse sentido, Ives, a inflação pode ser, sim, que ano que vem fique acima da meta, tá? Acho que muitas casas já apontam isso, e a Selic nesse patamar elevado. Então, nesse sentido, acho que é legal você ter estratégias em IPCA. O SNCI aqui é um fundo que tem maior parte do portfólio exposto ao IPCA. Como eu comentei, a gente aumentou a fatia de CDI, foi para 10% para 30% agora, né? Arredondando os números, crescemos aí durante o ano bastante o CDI, mas vai ser um fundo majoritariamente IPCA. Eu acho que é uma estratégia tanto em CDI quanto IPCA para você buscar opções de fundos que te tragam esses dois indexadores. No mercado imobiliário, o IPCA faz mais sentido. Então, o SNCI aqui é uma excelente opção. No agro, a gente vê bastante fundo CDI, que é bastante bacana também, e o agronegócio é bem descorrelacionado, né? De governo, de crise, principalmente agro Brasil que alimenta o mundo. Então, uma estratégia legal ter IPCA, mas o que eu diria aqui para você, né? Não mire só isso, busque outras estratégias, principalmente pensando em diversificar sua carteira, tá? Vamos lá, muito boa noite aqui. O Renato, que sempre acompanha a gente lá de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Deixa eu ver. Taguaritinga do Norte, ó. Salvador, Bahia. Pô, não tem ninguém aqui do interior de São Paulo, hein, comigo. Ah, o Zac mora em Floripa. Ó, vou passar o novo em Floripa, hein? Gosto muito daí. Lierte, Ritápolis, Minas. Boa, pessoal, vamos ver. Gostei que todo mundo falou de onde é. Não tem nenhum conterrâneo aqui meu do interior caipira junto comigo na live, mas vi que está muito bem representado. É legal que a gente tem pessoas aqui do Brasil inteiro. Ah, o Rafa é de Campinas, pronto, já me senti melhor. Pertinho aqui de Piracicaba, de Águas de São Pedro. Deve conhecer minha cidade. Boa, chega de ladainha, né? Deixa eu ler aqui as outras perguntas. O Denner mandou o seguinte: vou tentar comprar SNCI próximo ano. Já tenho 3 FIIs. Snag, SNFF e SNEL de vocês. Falta só o SNCI. Pô, que legal, hein, Denner? O SNEL, a liquidação é amanhã, hein? Tem que ter o dinheiro na conta amanhã, dia 23. São fundos muito diferentes, né? Esses três, com o quarto SNCI ainda mais. É uma estratégia muito bacana de diversificação de portfólio. Cada um tem uma pegada, cada um tem um propósito, cada um tem um tempo, né? Mais longo prazo, mais curto prazo. Então, se você tem os 4 aí na carteira, você está com uma carteira bem diversificada. Então, que legal que você já acompanha o nosso trabalho nas duas frentes. O Snag aqui está junto com o meu time também. Enfim, é um fundo que a gente não pode falar muito, né? Ele está em emissão. E o Snell é um fundo que a gente vai falar bastante a partir do ano que vem, tá? Enfim. Mas que bacana, quero ver você de cotista aí da SNCI também, hein, Dena? Eu vou ficar esperando
você comprar suas cotinhas e fazer parte aí desse fundo que já tem quase 50 mil cotistas. A gente cresceu bastante, inclusive a quantidade de cotistas esse ano, não só patrimônio, não só diversificando os ativos, mas crescemos bastante também a quantidade de pessoas confiando aí no nosso trabalho, isso vendo em número de cotistas. Então, espero que você esteja junto conosco ano que vem também, Denner. Deixa eu ver, o Daniel mandou o seguinte: comprando esse fundo neste mês, estudei bastante antes de começar, mas em 2023 vamos acelerar os aportes. Se você comprou o fundo até o dia 15, que foi a Datacom, você vai receber o seu R$1 aí já amanhã, né, de rendimento. Mas independente, né, se você comprou depois, vai montando sua posição. Uma coisa muito importante de fundo de papel, que é o SNCI, que ele distribui inflação e juros, é reinvestir, tá, gente? Então, vamos dar uma colher de chá, que amanhã é dia 23, ainda dá tempo de comprar presente de Natal com os rendimentos, mas uma boa disciplina aqui no fundo de papel é você pegar pelo menos um pouco mais da metade aí dos seus rendimentos e você reinvestir, tá? Seja no mesmo fundo de papel, seja em outros fundos, por quê? Porque daí você vai mantendo ali sempre a sua renda, né, sendo reinvestida e reajustada, tá? Então, isso é muito importante para quem está começando a montar a carteira ou para quem já tem rendimentos aí e está nessa fase, não de usufruto, né, lá de aposentadoria, mas nessa parte de composição do portfólio, usar um pedacinho dos rendimentos para reinvestir. Um outro pedaço você vai lá, toma um café, toma uma cerveja, compra um presente de final de ano, paga uma conta de luz, mas lembra sempre de reinvestir um pedacinho e fazendo esse efeito bola de neve aí nos seus investimentos, tá? Vamos lá. O Good mandou o seguinte: seria interessante se a legislação permitisse não considerar o IPCA como lucro, e sim como correção, para que os FIIs pudessem reinvestir os valores em crescimento. Na verdade, o conceito aqui não é o IPCA, é os juros e a amortização, tá? Então, vou tentar explicar de uma forma bem simples, né? Como que funciona as dívidas aqui. IPCA mais uma parte do juros, né? Essa taxa de juros mais a inflação, ela corrige ali minha dívida. E aí a minha dívida sobe de patamar, certo? As dívidas nascem normalmente em um preço unitário que a gente chama de 1.000, e aí todo mês elas vão se ajustando. Elas se reajustam com base no quê? Na inflação, se a dívida é IPCA+, e na taxa de juros na taxa de juros fixos, tá? Então, eu comecei com a minha dívida 1.000 nesse mês, no mês seguinte, vamos supor que ela foi para 1.100, né, para eu facilitar aqui minha conta, isso só de correção. Aí o meu devedor paga juros em cima disso, desse valor corrigido, né? Então, os juros que vira lucro aqui, como você chamou, que vira resultado, a gente distribui para o investidor, certo? E aí o outro pedaço disso é a amortização. Ela vai sempre amortizar aqui o principal da dívida, então sem essa correção. Aí isso sim a gente pode usar aqui para reinvestir, né? Tudo que o fundo gera de resultado, que vem dessa correção, da inflação, do CDI, dos juros fixos, a gente tem que distribuir para o investidor, né? E eu só posso usar aqui para o meu reinvestimento essa parte da amortização. Mas 100% você tem que distribuir para o seu investidor? 95%, né? 5% eu posso pegar e reinvestir em operações, tá? Então, é assim hoje, né? É um pouco mais. O Fiagro, por exemplo, não tem essa regra. Eu não tenho essa obrigatoriedade de distribuir 100% dos meus resultados, né? Então, isso permite que o investidor tenha que o gestor tenha uma flexibilidade melhor. Eu acho que isso é positivo, tá? Desde que o gestor se comunique com o mercado, vá falando da estratégia e o reinvestimento do lado do fundo é positivo também, né? Eu vou trazendo cada vez mais operações. Então, nos fundos imobiliários, eu posso reinvestir ali, né? Posso guardar 5% do meu lucro para ir reinvestindo. O resto tem que distribuir para os meus investidores, tá? E aí, no conceito dos juros e da amortização, que é sempre em cima dessa dívida corrigida, tá? Vamos lá, o Liette mandou. Amanda, com tantas lives de transparência, até difícil ter dúvidas. Obrigada. Que bom. Por exemplo, essa dúvida que eu respondi agora é uma dúvida mais técnica, né? Então, a gente tenta responder sem complicar demais e falando a língua do investidor. Então, que bom que a gente consegue passar essa mensagem. De novo, estamos aqui para isso.
acho que além de falar do fundo, a Suno é uma casa de impacto, né, de educação. Então, a gente gosta de ensinar o investidor a não só investir, mas entender o que está por trás dos fundos, né? Nem sempre é tão trivial assim. Então, que bom que está conseguindo ser transparente. Liette, valeu. O Ives, vamos lá. Obrigada pela resposta. Essa live foi muito esclarecedora. Pretendo aumentar a posição. Última live do ano, ainda SNCI. O objetivo aqui foi fazer essa retrospectiva rapidinha e tirar dúvidas aí de vocês. Então, se ainda restam dúvidas em 2022, bora aproveitar esse tempinho juntos aqui para falar de SNCI. E ano que vem, né, começo de ano, todo mundo começa a organizar ali a vida, né? Ah, vou começar uma dieta, vou começar a fazer um curso, vou estudar mais isso, né? A gente vai colocando as nossas metas e vou começar a investir. Então é legal você fechar o ano tirando todas as suas dúvidas para o seu planejamento do ano que vem ser o mais efetivo possível. E vi que muita gente aqui falou que vai aumentar a posição, começar a comprar SMC, que bacana, a gente fica muito contente, enfim, de vocês estarem confiando cada vez mais aí no nosso trabalho. Vamos lá, o Rafael mandou o seguinte: Amanda, a tendência no que vem do SNCI é aumentar o PVP? Olha, Rafael, o que eu tenho a dizer aqui de PVP? Então, o valor patrimonial do SNCI, dos fundos de papel, ele é um valor patrimonial que caiu bastante. Por quê? Porque as NTNBs, ou seja, os títulos do governo, do Tesouro, atrelados ao IPCA+, e que é a comparação mais justa da gente fazer o SNCI, aos fundos de papel, que são fundos IPCA+, eu comparo com títulos livres aí de risco, né, do governo e IPCA+, também. Esses títulos, eles subiram muito a taxa de juros fixas dele. Quanto mais alto, né, as NTNBs, né, ou seja, o Tesouro IPCA+, fica de juros, né, quanto mais juros elevado, mais isso machuca o VP, né, o valor patrimonial dos fundos de papel. Então, como o mercado está em estresse, né, a gente está com inflação elevada, Selic elevada, essas NTNBs estão todas estressadas também. Então, quase todas ali no mesmo patamar de juros, uns 6, 6,5 mais ou menos. Isso machucou o valor patrimonial do SNCI, tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O PVP hoje, ele está em um patamar porque o valor patrimonial caiu, né? Assim, é difícil a gente saber se o valor patrimonial vai voltar a se valorizar, porque ainda tem muita incerteza e, por enquanto, as Bs, né, essas NTNBs ainda estão muito estressadas. Então, eu diria que a tendência é o valor patrimonial começar a se valorizar de forma mais morosa, né, mais devagar. Isso na parte de baixo aí da conta. No preço do mercado, deixa eu ver quanto que o SNCI fechou hoje. Fundo de papel como um todo está um pouco estressado, né? Ó, o SNCI fechou hoje, valorizou, tá aqui 98, tá? Então ele está com PVP acima de R$ 1. Enfim, os fundos de papel como um todo estão operando ali um pouco abaixo da linha do 100, né? Que é uma linha, acho que simbólica, que normalmente é uma linha de emissão. Então o SNCI não está diferente, né? Caiu um pouco. Não é nada que esteja acontecendo com o fundo, né? A gente passou aqui os fundamentos muito resumidamente, mas acho que a nível de gestão a gente está fazendo um excelente trabalho. É mais por essa questão de mercado mesmo, de risco. Então, o valor do fundo aí hoje no mercado está esses R$ 98. O valor, a cota patrimonial aqui do último relatório está 97, tá? Então, tá com um pequeno prêmio, tá? Ano que vem, será que vai aumentar? Eu acho que vai ser um ano ainda bastante desafiador, tá? Para preço no mercado de fundo. Por quê? Porque a Selic vai continuar nesse patamar mais elevado e aí o investidor, infelizmente, compara a Selic com o fundo imobiliário, né? Não é o mais correto é comparar com papéis semelhantes, como eu comentei aqui, NTNBs, né? Títulos do Tesouro e PCA+. Mas, querendo ou não, o mercado usa a Selic como uma grande referência, então ela ficando nesse patamar mais elevado, prejudica um pouco a rentabilidade, a cota aí a mercado, né, de fundos como um todo, a SNCI está dentro dessa amostra, então isso pode fazer, né, com que o PVP, com que a valorização aí tende a demorar um pouquinho mais também, tá? Mas o que eu diria? Como o SNCI é um fundo da Suno, que é uma casa que se posiciona muito forte, que abre as caras aqui literalmente para os investidores, eu acredito que isso também faz um pouco de preço no mercado, né? Valoriza um pouco os fundos também. Então, eu diria que pode ter, sim, uma valorização a mercado, não por cenário macro, que eu acho que vai continuar desafiador, mas por esse nosso trabalho de transparência, de gestão e de trazer performance para o investidor, tá? Isso no e ajudando aí o PVP, né? Porque o VP
o valor patrimonial deve se mantendo um pouquinho estressado, tá? Dos fundos de papel. Vamos lá, o Lierte mandou o seguinte: tenho comprado bastante MGLG para longo prazo porque confio muito no time da Suno. Olha, que bom, o MGLG é um fundo que a gente assumiu a gestão, que está dando um trabalhinho grande para a organização. O time aqui está bastante dedicado, mas a gente já fez muita coisa bacana no fundo. Quem é investidor viu que o valor patrimonial do fundo valorizou do mês passado para esse, está lá no relatório gerencial. Isso é reflexo de trabalho de gestão. E para o ano que vem pode esperar que vai valorizar ainda mais, tá? A gente está fazendo toda uma parte de documentos aqui que vai refletir, sim, em uma melhora de valor patrimonial do fundo. Então, estamos arrumando a casa aos pouquinhos. E hoje ele é um fundo que está com a cota bastante descontada no mercado, né? Porque é reflexo do investidor ainda não conseguir entender com clareza tudo que está acontecendo dentro do fundo. Mas a gente está mudando isso, tá? A gente já mudou o nome do fundo, já chama SNLG agora. Então, SN de Suno, LG aí de logístico. A gente mudou aí o mandato dele para ser um mandato mais amplo e a gente conseguir fazer mais gestão ativa. Mudamos o administrador, mudamos a data para ser 15/25. Então, bastante coisa legal a gente fez com o fundo e agora estamos fazendo a lição de casa de dentro ali dele, né, de documentos, principalmente, que isso vai trazer uma melhora aí de percepção de valor também. Então, ano que vem, o SNLG agora vai trazer com certeza muita mais expectativa de longo prazo para o investidor. A gente vai dar guidances melhores aí de rendimentos e estamos discutindo coisa boa para o fundo, que talvez saia ainda esse ano. Vamos ver, o ano está no final, mas a gente está trabalhando aqui em muitas frentes para trazer coisa bacana para o investidor. Então, que bom, Liard, que você está comprando. Eu diria que é um momento bom, porque a cota está muito descontada e ano que vem a gente certamente vai trazer muita novidade bacana para o MGLG, que agora é SNLG. Mas obrigada pela confiança aí nesse produto também, tá? Vamos lá, o Vitor mandou o seguinte: oi, Amanda, vocês pretendem aumentar a participação dos investimentos atrelados ao CDI no próximo ano ou pretendem manter 30%? Olha, a gente fala que o SNCI é um fundo de risco médio e que o cenário ideal é ele ser equilibrado em tudo, inclusive em indexadores, né? Para ser equilibrado em indexadores, considerando principalmente CDI, IPCA e IGPM, seria ter 1/3 ali do fundo CDI, ou seja, esses 30%, tá? Então eu diria que o 30% é um número bom, tá? É um número de equilíbrio, assim. A gente está analisando mais operação CDI+, inclusive, acho que a gente vai trazer uma operação CDI+, acho que já deve estar no relatório de janeiro, tá? Que a gente fechou aqui. Então, vamos aumentar um pouco mais a proporção, mas não dá para passar muito dos 30%, 40%, tá, Vitor? Porque a característica das dívidas do mercado imobiliário são mais atreladas ao IPCA, tá? Então, eu diria que 30%, 40% é um range ali, né? É um espaço bom da gente trabalhar de exposição do SNCI em CDI, tá? A gente já está bem contente de ter hoje 30% na carteira, que mantendo nessa nossa cabeça de equilíbrio, né? É uma boa exposição para você ter no indexador, né? Uma exposição ali de equilíbrio, você ter 1/3 em CDI, tá? Vamos lá. O Joelson falou, faz a correção e adiciona juros, não é que eu adiciono juros, tá? Que daí os juros incide em cima de uma base corrigida. Enquanto eu não amortizo minha dívida, né? Eu vou sempre aumentando ali a minha base de cálculo para os meus juros, que é a base de cálculo que é o IPCA ou o CDI mais a minha taxa de juros fixa ali da minha dívida, tá? Então é isso que vai, a base de cálculo dos juros vai aumentando. Quando eu amortizo, né? É que de fato eu vou diminuindo ali a minha base de cálculo da minha dívida, tá, Jailson? Vamos lá. O Everton mandou o seguinte: 50% da minha carteira era SNCI, eu ia diminuir, mas aí o mercado estava me dando cotas a 97%, agora 58%. É o que eu comentei, né? Assim, não houve nada no fundo específico. A gente não teve nenhuma operação que teve algum evento de não pagamento, que a gente acionou alguma garantia. Então, a nível de fundo, eu diria que está tudo normal, né? Os rendimentos caíram? Caíram, mas isso caiu no mercado inteiro, né? Por causa da inflação. Eu diria que durante esse ano, na verdade, a gente melhorou muito ali o perfil de alocação do fundo, como eu mostrei para vocês.
caiu porque o mercado inteiro de renda variável, né, o SNCI, ele é um fundo imobiliário que é um ativo de renda variável, por mais que o que esteja dentro da carteira dele ali seja renda fixa, né, dívidas que a gente sabe o indexador e sabe a taxa de juros fixos, né, mas o mercado de renda variável é um mercado que incorpora muito de incertezas do mercado, né, de riscos, então a SNCI caiu por isso, e se você comprou cota 97, eu diria que você comprou com desconto, tá? A cota patrimonial tá 97,3, então você pagou bem. E esse movimento de mercado ajuda alguns investidores a aumentarem posições, como o Everton, né? Boa. O Felipe mandou o seguinte: pode explicar o que é incorporação e dar exemplos? Vamos lá, essa é uma pergunta legal, porque quando a gente pega a alocação da SNCI, deixa eu ver na vírgula aqui, a gente tem a maior parte de setor, mais de 51%, a 51,32% em incorporação, tá? Então, o que é incorporação, Felipe? Eu vou explicar para você. A incorporação é o trabalho dessas empresas que fazem toda essa parte de projeto de subir prédios, tá? Prédios com finalidade residencial ou com finalidade comercial também. Né? Então, todo esse trabalho projetista de você achar uma área, de você desenhar o prédio, né? De você colocar o perfil ali do prédio, vai ser um prédio alto padrão, né? Que vai custar caro. Então, vou fazer uma área de lazer caprichada, uma fachada super chamativa, ou não, vai ser um prédio de mais baixo padrão, apartamentos mais simplesinhos. Vai ser esse o perfil ali do empreendimento, então isso é o trabalho de incorporação. É você ali ser o projetista, você fazer toda essa parte de projeto de obra. E aí tem as empresas que são, de fato, as desenvolvedoras, né, do projeto, existem as incorporadoras e as construtoras. As construtoras é que pegam esse projeto e fazem ele acontecer, que contratam lá o time, né, de mão de obra que vai trabalhar na obra, que vai levantar de fato ali a parede, né, que cimento, enfim, toda a parte de aço. Então, isso é a parte da construtora e a incorporadora é a projetista, né? No SNCI, a gente tem mais de metade aí do fundo emprestando dinheiro para empresas, né, para incorporadoras que estão subindo prédios para fazer empreendimentos aqui, principalmente em residencial, tá? Então, é isso que é a incorporação. Exemplo, no nosso fundo a gente tem várias, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo que é aqui do interior, também de São Paulo, a RDR, que é uma incorporadora, que é uma empresa que a gente emprestou dinheiro para desenvolver um empreendimento lá em Itu, super bacana aqui, né? Eu dei o exemplo que a construtora é aquela que pega o cimento e o tijolo, isso é uma cabeça bem ultrapassada, né? A RDR já faz projetos pré-moldados, como se fosse um Lego, super bacana a obra da RDR, convido todo mundo aí lá no relatório da SNCI de monitoramento e ver os detalhes da obra, que está ficando muito bonita. Esse é um dos exemplos de uma incorporadora, tá? Então a RDR foi lá, achou o terreno, fez o projeto, decidiu ali o público-alvo dela, contrata uma empresa para fazer obra e o dinheiro, né, ela pediu aqui para o fundo, né, para o SNCI, que a gente foi lá e financiou toda essa construção. Tá? Vamos lá, o Osiel mandou o seguinte: falta a Suno criar um FII de infra. Ó, a gente criou o SNEL aí, tá? O SNEL é um fundo imobiliário de infra. Então, eu diria que a gente deu check aí nesse item também nesse ano. A gente fica muito contente, inclusive, de ter trazido esse perfil de investimento para fundo imobiliário, infra ali na veia, né? Entrar do zero em projetos de infraestrutura, tá? Vamos lá. O Leco mandou o seguinte: oi, boa noite. Você acha melhor em 2023 investir em fundos imobiliários ou em renda fixa? Olha, a renda fixa, ela foi uma classe aí, né, de investimento que chamou muita atenção esse ano. Por quê? Porque o CDI aumentou bastante e vai ficar nesse patamar elevado basicamente o ano que vem inteiro, tá? Então eu diria que a classe de renda fixa não é uma classe ruim, né, dado que a Selic está nesse patamar elevado. Porém, os fundos imobiliários são fundos que, como a gente viu aqui até de exemplo da SMCI, estão descontados, né, exatamente por esse estresse de mercado, por esse patamar de taxa de juros. Então, se você vai começar a investir no que vem, você comprar uma cota de um fundo imobiliário ou uma cota de um fundo de renda fixa, você vai pagar mais caro na cota do fundo de renda fixa, tá? Por quê? Porque está nesse patamar elevado aí de CDI, então a renda fixa está valorizando ali, você entra pagando mais caro. No fundo imobiliário, você
tem vários fundos aí operando com desconto, né, ou em preços aí, às vezes abaixo ou muito próximo do patrimonial. Então, a entrada, eu diria que fundo imobiliário você vai pagar mais barato. No rendimento, a renda fixa está pagando elevado ali para o investidor, porque o CDI hoje está elevado, né? Ano que vem vai continuar elevado, mas no final do ano deve começar a cair, né? E a nossa expectativa aqui é que a economia retome, né? Que o governo tome ali suas medidas e que aos pouquinhos isso vá se refletindo em queda de juros. Então, a renda fixa, ela tem ali uma atratividade mais pontual. Fundo imobiliário é muito mais longo prazo, né? Além do que, rendimento de fundo imobiliário é isento. Então, acho que são, assim, classes de ativos bem diferentes. Acho que ambos são importantes para sua carteira. Se você não tem nenhum, tenha os dois. A renda fixa é muito legal para ser sua reserva de estratégia, né? Que não tem nada de risco. E o fundo imobiliário está um excelente momento para entrar. Se você deixar para depois, para quando os juros começar a cair, aí você provavelmente vai pagar caro, tá? Vou pegar exemplo aqui, ó, fundos de papel, na época pré-pandemia, quando os juros estavam lá em 2% ao ano, a gente tinha fundo de papel que estava 10, 20 acima por cento aí do PVP, né? Então, esses fundos hoje estão operando ali quase no patrimonial descontado. Então, eu diria que é um momento estratégico de entrar em fundo imobiliário, visando aí o longo prazo e todas essas características de fundo, né? Rendimento com isenção de imposto de renda para pessoa física, né? Enfim, e a gente tem vários fundos nossos aqui que mesmo nesse cenário estão performando muito bem, né? Todos aqui basicamente, SNAG, SNCI, SNSS, então com gestoras boas, tá? A estratégia de fundo imobiliário eu diria que é um excelente momento para entrar. O Everton mandou o seguinte: o fundo pretende investir em permuta, assim como faz o MXRF? A gente tem uma operação aqui já de permuta, tá? A gente trouxe para a carteira mês passado, então já está na carteira aí do SNCI faz 2 meses. A gente fez essa operação junto com uma incorporadora aí do mercado, que é a incorporadora da Elbor, né, que a gente fez de estoques, né, na verdade. Desculpa, eu confundi o permuta com o estoque. A gente fez estoques com a Elbor. De permuta, a gente já analisou algumas operações, mas a gente não fez nenhuma ainda 100% permuta, tá? Acho que nada impede a gente de fazer, tem que ser uma operação que tenha um bom perfil aí de garantias e de taxa, né, que justifique. Analisamos alguma, não fizemos. O que a gente fez de novo foi de fato a de permuta, né, a de estoque, perdão, que eu ia trazer de exemplo e acabei me confundindo aqui, tá? Vamos lá. Ó, quanto está pagando de rendimento, tá? Fundo imobiliário distribui rendimento por cota. A gente anunciou R$1, tá? Esse mês que a gente paga, inclusive, amanhã. Então, a gente está pagando R$1, que anualizado isso para o investidor dá mais ou menos 15% ao ano, tá? Então, tá aí acima do CDI. Para quem falar, fundo de renda fixa ou fundo imobiliário, ó, o SNCI está entregando um rendimento acima da renda fixa, isento de imposto de renda, tá? Então, esse que é isso que o patamar que a gente está distribuindo. O Everton mandou quando sai o próximo relatório de risco. Ó, o relatório de risco, nossa, para quem não conhece, eu inclusive convido a conhecer. É um relatório super bacana, que a gente faz de 6 em 6 meses e que a gente reavalia todos os riscos aí de todas as operações da nossa carteira. Todo mês a gente tem o nosso relatório de monitoramento e a gente atualiza os riscos aí de obras e de vendas das operações. E todo semestre a gente analisa 100% das operações, não só essas de obra e de venda, e ele é semestral, então o próximo vai sair aí no final de janeiro, tá? Talvez comecinho de fevereiro. Mas começo do ano a gente já solta um relatório novo. Inclusive falando de retrospectiva, né? Essa foi uma inovação muito bacana que a gente trouxe para esse ano, o relatório de risco. A gente já tem 2, né? O do começo do ano e o do meio do ano. E o próximo aí vai vir no comecinho do ano que vem, tá, Everton? Então pode esperar que janeiro, fevereiro, no mais tardar, a gente traz esse relatório de risco aí para o mercado também. Vamos lá. O Kaique mandou o seguinte: Amanda, se o HGCR está mais para high grade, tá? O SNC estaria na mesma linha, mais apimentada, quase para risco médio? Sim, eu diria que a gente é um risco médio também, que a gente tem esse componente, principalmente agora, a gente colocou isso até na nossa carta de gestão, de trazer operações um pouquinho mais apimentadas. Por quê? Porque a gente vai ter ainda esse mercado, né, de juros mais elevados, de inflação mais elevada. Então, nesse sentido, a gente tem que ter operações
que performem bem também, né, e que consigam entregar aí um rendimento para o investidor que seja tão atrativo quanto essas outras comparações que o investidor faz. Então, nesse sentido, a gente é um fundo de risco médio que traz, sim, algumas operações mais apimentadas, tá? Acho que a sua colocação foi perfeita. Lembrando, como a gente faz muita estruturação primária, ou seja, como a gente desenha muita operação aqui do zero, a gente consegue trazer operações que tenham uma taxa mais elevada, tá? Porém, uma estrutura de garantias mais robusta e correndo menos risco, tá? Isso é característica de estruturação primária. Ah, por quê? Porque quando você compra a mercado, você paga o distribuidor, né? Você paga assim, toda uma estrutura ali que está levando a operação para os investidores. Quando você faz do zero, você não paga nada disso, né? A gente reflete tudo isso em taxa para operação. Então, a gente acredita que a gente consegue, a gente está fazendo umas operações um pouquinho mais apimentadas, mas que a gente consegue fazer operações com mais taxas, mas que isso não quer dizer mais risco para a carteira, tá? Então, por isso que o nosso fundo consegue manter bem a média do risco médio, porém agora buscando umas operações que tragam esse diferencial de retorno, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Jorge mandou diminuir minha posição em SNCI a 98 para poder aportar bem mais em Snell. Legal, acho que é uma estratégia, né? Não sei há quanto tempo você tem o SNCI, mas você já deve ter desfrutado aí de bons rendimentos do fundo. Então, acho que pontualmente, né, você diminui um pouco a alocação para buscar esse perfil que é o Snell, né? É um perfil de investimento que traz uma diversificação muito boa e com uma expectativa de rentabilidade futura muito alta, muito bacana, tá? Em janeiro, quero aportar toda a minha posição e ainda aumentá-la. Provavelmente comprarei mais barato do que era o meu preço médio. Se o seu preço médio era R$ 100, isso é legal do investidor analisar também, né? Tem muitas pessoas que falam, poxa, mas o preço do SNCI caiu no mercado, do SNFS, o que eu faço nesse momento? Se você acredita na gestão do fundo e você entende que são movimentos de mercado, ali de euforia, aproveita isso para trabalhar o seu preço médio, assim como o Jorge comentou, né? Você comprando cotas mais baratas, né? Eu comprei um pouco a 100, um pouco a 96, um pouco a 98. Qual que é a média do seu preço disso tudo? Né? Você vai ter uma média ali mais baixa e quando o fundo voltar a operar em patamares de 100, 110, fundo de papel já chegou a operar 140, né? Alguns fundos de papel, não acredito que isso vai acontecer na CNCI, porque a gente nem gosta que isso aconteça, a gente sempre vai fazendo oferta para equilibrar ali o preço, mas é um fundo que certamente tem uma valorização aí a acontecer no futuro, você trabalha seu preço médio hoje para lá na frente, né? É você fazer a sua conta em cima desse seu preço que hoje você consegue fazer ele diminuir aí com SNCI a 98, tá? Mas é uma boa linha de raciocínio, Jorge. Deixa eu ver aqui. Tô recebendo umas perguntas se eu conheço os lugares aqui de São Pedro. Eu não conheço, eu sou vegetariana, então eu não conheço muito nome de açougue. Ah, legal. O Jorge, Jorge, você tem desde que do IPO. Pô, que bacana. Que legal. Investidor nosso de longas datas aí. Espero que continue aportando. O Oziel mandou, qual a previsão de nova subscrição? Olha, o SNCI, a gente fez um último follow-on agora em outubro, né? Um follow-on pequeno de 50 milhões de reais, porque o mercado estava mais adverso, né? Então estava difícil de crescer mais. A gente até queria crescer mais, tá, Oziel? A gente está com muita operação legal no pipeline, então, assim, a gente queria fazer uma oferta maior, mas o mercado estava difícil, né? Com preços mais amassados, com os investidores um pouco mais receosos. Então a gente cresceu 50 milhões, só que o que aconteceu? Que é um problema bom. A gente alocou esses 50 milhões em basicamente um mês, né? Assim, em 2 dias a gente alocou metade e no restante do mês a gente alocou quase que toda a outra metade. Faltou um pingadinho ali que a gente alocou em novembro. Então a gente já usou todo o caixa, tá? Da nossa emissão. A gente está com bastante pipeline. Além de pipeline, a gente tem tranches, né? Ou seja, pedaços aí de operações que vão liquidar em próximos meses. Então a gente tem que crescer o fundo, tá? Acho que tendo aí uma janela oportuna de mercado, a gente nunca faz emissão abaixo do VP, né? O SNCI está com um pouquinho de espaço ali na cota patrimonial, mas enfim, vamos esperar dar um espacinho aí maior. A nossa ideia é continuar crescendo o fundo, tá? Acho que como eu comentei, a gente está com 420 milhões, mas a gente é um fundo pequeno versus os fundos de papel.
A gente quer ser uma grande referência da indústria e para isso a gente vai continuar crescendo aí o fundo, tá? Acho que uma notícia boa para o investidor é que a gente aqui, a gente faz essas emissões que são restritas para investidores, que são as conhecidas 476, né? E aí a gente tem que ficar em período de silêncio, não pode falar nada do fundo nem da oferta. Ano que vem, a regra muda, tá, gente? Não vai mais existir oferta 476, oferta 400, tudo vai mudar. Acho que vocês já devem ter ouvido alguma live aí do mercado, mas acho que a grande novidade é que a gente não vai precisar ficar em período de silêncio, a gente vai continuar podendo falar do fundo. Então, acho que isso vai ajudar muito nas novas emissões de cota, o investidor que está com dúvida ali, que queira participar, a gente poder vir abertamente falar sobre o fundo. Então, essa é uma novidade que vai ter ano que vem. O SNCI não vai crescer esse ano, não dá nem tempo, né? A gente já está no final do ano, mas para quando a gente crescer, isso vai acontecer ano que vem, certamente vai ser um crescimento que, pela norma, agora a gente vai poder fazer conversando mais com o investidor, tá? Então, acho que isso é uma mudança muito positiva do mercado, que a gente vai começar aí a desfrutar no que vem, tá? E eu não posso falar aqui de previsão de crescimento, o que eu posso falar é que a gente quer crescer bastante e a gente vai continuar crescendo fazendo essas ofertas para cotistas, tá? Então, só quem são os cotistas aqui vão poder participar. Vamos lá, o Guilherme mandou o seguinte: Amanda, a Suno já está enviando os relatórios de fatos relevantes para os e-mails dos investidores? Olha, os fatos relevantes não, tá? Os relatórios a gente sempre avisa assim por e-mail, nos mailings aí, para quem se inscreve, é só você entrar no site da Suno Asset e colocar lá que quer receber os nossos mails, a gente manda de todos os fundos os relatórios, assim que a gente divulga. E o fato relevante ainda não, vou perguntar aqui depois para o time de marketing, para a Glendinha, para o Pietro, se já existe esse projeto da gente começar a mandar fato relevante, tá? Mas assim, para quem é cotista do fundo, sempre recebe por e-mail da corretora para onde investe, tá? Os fatos relevantes aí do fundo. E a gente sempre tem aí no nosso site os fatos relevantes de emissão, tá? E outros fatos relevantes aí do fundo, a gente sempre publica no nosso site, no Suno Asset. Então, se você consulta ali o site com frequência, você está sempre por dentro de todos os fatos relevantes, tá? E isso já responde até a pergunta aqui do Edmar. Onde localiza os informes e rendimentos da CNCI? Tem vários fóruns, tá, para você consultar isso. Consulta pelo site da Suno Asset aqui, que é mais simples, lá já tem todas as informações do fundo, então tem todos os fatos relevantes, tem o relatório gerencial, a gente está sempre anunciando quanto a gente pagou de rendimento. Se você seguir a gente também no Instagram, sempre que a data com, ou seja, que é dia 15, a gente anuncia ali na abertura do mercado o nosso rendimento. Dá para você virar cotista até o final do dia ali e receber os rendimentos na data de pagamento. Então, para facilitar, Edmar, segue a gente nas redes e acompanha o nosso site. E eu falo isso porque facilita muito, tá? A gente, enfim, tem toda essa estratégia de comunicação, né, ativa. Então, isso é para levar a informação mais fácil para o investidor. Segue a gente lá no Instagram, que a gente vai estar sempre ali anunciando. O André está me perguntando do game, eu estou aqui para falar do SNCI, André. Inclusive, é a última live do final de ano do nosso fundo da casa, mas as dúvidas do game você pode tirá-la com os gestores, tá? Do próprio game. Se ele pode sofrer com a alta da Selic, que é o que você me perguntou, analisa a carteira dele, tá? Se ele tiver ali mais operações em CDI, ele se beneficia com a alta da Selic, como eu comentei, muitos fundos imobiliários podem sofrer porque o investidor compara as rentabilidades, tá? Mas aí dúvidas específicas do game, aí você fala lá com o time de gestão do game, tá? Deixa eu ver se eu deixei de responder alguma perguntinha aqui final, que já estamos chegando para o final da live. Mas eu queria agradecer aqui, principalmente todo mundo que participou. Vi que tiveram muitas pessoas que foram entrando durante a live, que foram mandando as perguntas aqui, falando de onde são. Então a gente fica muito feliz de novo, tá? Pelos elogios, pelas dúvidas, pelas críticas também que a gente recebeu durante o ano e que fez a gente melhorar bastante, tá? Com certeza esse trabalho, no mínimo, que vocês podem esperar da gente em 2023. A gente quer trazer muita novidade, seja de crescimento de fundo, seja de fundos novos que a gente acha que faz sentido, de relatórios, né? A gente já está fazendo algumas para esse ano que vocês vão ficar sabendo em breve. Então, é muito legal ver que todos estão acompanhando aí o nosso trabalho. Queria desejar um bom final de ano para todo mundo, boas festas, bom Natal, boa virada de ano e lembrar que amanhã, hein, pessoal, para quem tinha cotinhas aí do SNCI, do SNFF, do SNAG, tá? Até o dia 15, amanhã, dia 23,
recebe os rendimentos de todos esses fundos, pode usar aí para comprar o presentinho do amigo secreto, se você esqueceu, principalmente da CNFF, né, que pagou dobrado, então o pessoal ficou super feliz. E muito obrigada, pessoal, pela audiência, bom final de ano para todo mundo, e ano que vem estaremos juntos aqui falando de todos os fundos da casa. Valeu, gente, boa noite aí para vocês, tchau, tchau.